Bienvenido a Hazte Libre. Tu vida emoción. Hoy quisiera hablar con ustedes sobre un tema que es un tema un poco controverso porque es muy sencillo decir deseo algo. Pero hoy quiero hablar sobre lo que es el deseo genuino. Ese nombre es bonito, ¿verdad? Genuino, una cosa genuina. Quando pensamos em genuíno, o que pensamos? Pensamos em algo que tem valor, algo que realmente não é igual a nada, ou seja, é único, ¿verdad? Então vamos falar um pouco sobre o que é o desejo genuíno. Pero antes de falar de ello, quisiera decirte uma frase que é uma frase muito interessante que diz: todo aquele que tem um porquê para viver pode enfrentar qualquer cosmos. Essa frase o que quer dizer é que quando tens algo realmente que é genuíno dentro de ti, que tem valor para ti, não importa os comos, coisas que vão ocorrer para que tu lo logres. E os digo justamente porque, como eu, todos vosotros habéis vivido momentos na vida que genuinamente querias algo. Pero já não se trata do valor de lo que tu queres, se trata de que esse genuíno que queres te pode levar a algo maior. Que de hecho, há uma das coisas que é muito clara nesse mundo. É um mundo que parece um pouco desordenado, pero detrás há uma ordem. Pero a coisa está em que nós temos que aprender a conectar com o genuíno. E quisiera começar justamente sobre desejar é difícil. É sumamente difícil. Primeiro, por quê? Porque a sociedade onde nascemos nos influencia. Há costumes e tradições que marcam que todo tem que ser assim e que se tu sales fora dos costumes e das tradições, eres raro, há juízo. Ou, por exemplo, que a um bebê ao nascer, as niñas têm que poner rosita, os niños têm que poner azulzito. Ou, muitas vezes, quando pequeno, alguma habilidade, então se tu padre já ideia que profissão vas ter, como vai ser e como tem que ser, não? Então, o que passa? Desejar é uma coisa difícil, por quê? Porque, primeiro, temos que ter força para ir a lo que uno quer. Pero já não só ir a lo que uno quer, é que tem que ir ao que uno quer e que ser genuíno para si mesmo. E ser genuíno, o que é? É interessante porque há vários exemplos distintos, pero há um especificamente que me contou uma professora uma vez que me chegou muito. Era uma história de uma chica que nasceu em Ásia. E o sonho dessa chica era viajar por el mundo de elefante. Verdade que é ridículo? Eu disse, que loucura. Pero não. Genuinamente ela tinha esse sonho. Era algo que a ela lhe movia. Quando imaginava, quando pensava em isso, havia algo que movia dentro dela. Pero o mais interessante de todo, que isso que parece ser louco ou não ter nenhum tipo de lógica, o que levou essa niña foi a criar uma ONG. E essa ONG, sabe qual foi o que representava? Um elefante. E que de hecho foi uma das ONGs que ha hecho um cambio social muito grande no país dessa niña e que ela conseguiu cumprir seu sonho genuíno, que era viajar de elefante por el mundo. A verdade foi que me tocou muitíssimo, sobretudo sobre esse exemplo de genuinidade, ou seja, ela tinha um sonho genuíno, que era sincero, de viajar de elefante por el mundo. Pero fíjate todo que isso genuíno dentro dela moveu a que ela ser no mundo. Então, quando eu falo de desejo genuíno, eu falo de sonhos que todos nós temos, coisas que dentro de nós nos movem, que quizá muitas vezes são calladas por nosso ego, isso que nos diz que tonteria, ou muitas vezes que nos hace creer coisas absurdas, ou nossa imaginação que se distorciona. Pero lo genuíno é algo que para ti tem valor. E há um fator que quisiera falar do desejo genuíno em diferença do querer e desejar, porque há níveis distintos. Querer é uma coisa momentânea. Eu quero comer agora e depois que como já não quero mais, verdade? Eu quero beber agora, porque agora tenho sede, uma vez que bebo já não quero mais. E também há o desejo. Porque o desejo muitas vezes pode ser influenciado por o momento, ¿vale? As circunstâncias, que não está mal, pero também eu tenho que ter claro que o desejo muitas vezes, se ele é desejado por uma circunstância, pode ser que ao largo do tempo ele tampouco tenha a força necessária, já que ele está sendo influenciado só por el momento. Em cambio, o desejo genuíno tem um fator que é sumamente diferencial. O desejo genuíno, primeiro, tem que ser genuíno para ti, é decir, é algo que move a ti.
solo tiene significado para ti, lo primero, ¿vale? Y eso asusta, porque algo que tenga solo significado para ti, que no vaya a ser común, ¿no? Puede asustar. Algunas personas sí, y otras no, pero sí puede pasar. Pero hay un otro factor más. Para que un deseo sea genuino, tiene que depender absolutamente solamente de ti. Muchas veces pasa, algunas veces yo he escuchado en consulta a algunas personas de decir, no, yo dejé eso porque claro, yo no era el momento, la economía estaba mal, es que mi familia tuvo un problema. Y no depende de absolutamente nada de lo que tú quieres, depende solamente de ti. Quizá essa situação lo único está dizendo que tu tens que aprender a poner límite em situações para que tu desejo genuíno esté também protegido, para que tu consigas fazer que ele salga no mundo, porque é isso que hace que a energia emocional de ter motivo, ou seja, ter um motivo, motivação, ter um motivo para fazer algo, motivo para poner ação. O desejo genuíno é o que te dá a motivação. E claro, outro fator que é muito importante para que tu detectes tu desejo genuíno é que ele não haga dano a nadie. Porque se eu digo que meu desejo genuíno é poder fazer dano a las classes inferiores, então isso não é um desejo genuíno. Em verdade, isso é um ego que se está escondendo detrás de uma ideologia. Uma pessoa que nós podemos dizer que tinha um desejo genuíno, mas distorsionado, era Hitler, não? Que uma coisa está clara. Ele quiso muito o que ele quiso, pero fíjate como se distorsiona, porque quando tu desejo genuíno hace daño a outras pessoas, não é um desejo genuíno, ¿vale? Nesse caso, por exemplo, é muito importante, aunque muitas vezes há efeitos secundários, ¿vale? Pero sempre que vem com uma intenção positiva, os efeitos secundários também vão ser por uma evolução em maioria, ok? E outro fator muito, pero muito importante é que pode servir para o mundo. Quando tudo o que deseas, ¿vale? Aunque não tenha significado para nadie, sirva para o mundo, esse desejo genuíno não solamente vai dar essa motivação para que tu sigas vivendo, como também vai dar motivação ao mundo, porque o mundo, por exemplo, há pessoas que han sido pessoas muito genuínas, que eram vistas como loucas, não? Thomas Edison, não? Por exemplo, Einstein, não? Essas pessoas tinham um desejo genuíno dentro delas que para ela isso significava algo. Pero fíjate como ao longo do tempo, al final, o que para eles significava, para eles o valor que tinha, pues ao final sirve para outras pessoas. Então, quando temos um desejo genuíno que para ti significa, lo primeiro, que dependa só de ti. Que não podemos estar dizendo, não, é que, claro, eu necessito que minha família esteja assim para que eu logre isso. Olvídate, isso não é um desejo genuíno, ¿vale? Aí o que marca é uma dependência, ¿vale? Ou, não, eu que necessito que a economia esteja bem porque assim me projeto. Não. Depende só de ti, ¿vale? E o desejo genuíno o que hace é sacar de dentro de ti criatividade, sacar de dentro de ti energia para que tu busque formas distintas de inventar e buscar uma solução para lograr manifestar. E que de hecho, o desejo genuíno, algumas vezes, uma pessoa pode dizer, não, o desejo genuíno meu é isso. Não, pero o desejo genuíno alimenta o caminho para que tu logres outras coisas. Porque nossa vida não está hecha dessa forma quadrada como pensamos, não é essa cajita. Ella é um zigue-zague que algumas vezes dá voltas incríveis para depois manifestar coisas que realmente, se não fora por essa genuinidade que realmente tienes dentro de ti de um desejo, nunca hubieras vivido isso. Os digo, por exemplo, que eu estou aqui delante da câmera falando com vocês, pero eu he tenido um desejo genuíno dentro de mim que me ha llevado na vida muitas voltas para que eu chegara a estar ao dia de hoje fazendo coisas que nunca imaginei fazer. Então, pero o desejo genuíno é o que te alimenta a seguir, ok? E o fator, como dizia, os três fatores é, primeiro, que dependa só de ti. Segundo, ¿vale? Que não haga dano a nadie. E terceiro, que sirva para o mundo. Quando tu tens essas três coisas e é genuíno o que queres, aunque muitas pessoas não lo cream, e que de hecho também é importante também uno saber cuidar, ¿vale? Não necessitas compartilhar com qualquer pessoa tu desejo genuíno. E esse é o fator primordial. Depois, um exercício que quisiera que tuviera em conta é qual é a vida ideal que queres ter. Em base a essa genuinidade, ou seja, esse sonho que tens dentro de ti, ou seja, isso que para ti, eu por exemplo, é muito interessante porque
havia uma coisa em minha infância que, até mesmo por minha experiência, eu tive uma professora quando eu estudava no terceiro ano de primária, que era uma professora um pouco mala, por dizer. Mas havia um motivo, porque ela tinha seu filho na classe e nós competíamos muito, seu filho e eu. E resulta que, claro, se vê que seu filho dizia as coisas como niños hacíamos, então sua madre me apretava. E eu me acordo que naquela época, depois desse terceiro ano, chegou um momento que eu odiava a figura de professor. E eu me acordo uma vez que eu disse, nunca quero ser um professor. E fíjate como a vida dá volta. Pero fíjate, algumas vezes também, o desejo genuíno vem escondido detrás de algo que não queremos, ¿vale? Porque se algo nos molesta é porque há algo de valor que foi afetado, ok? Então também há esse exemplo que há que ter em conta, porque muitas vezes as pessoas solem dizer muito, eu não sei o que quero. Sim, isso não é um problema, ¿vale? O que sim é um problema é não querer saber, ¿vale? Não saber o que uno quer não é um problema. O problema é não querer saber. Então, se tu tienes dificuldade de saber quais são tus desejos genuínos porque tuviste um trauma, pois é uma oportunidade de querer saber superando esses traumas e saber detrás do que há, ¿vale? Ou simplesmente, se tu não sabes o que queres, pois é um grande momento também para alimentar também, ser orientado, que de hecho, esses são os objetivos de Hazte Livre, orientar pessoas para que desde sua vida emocional consiga conectar com essa parte genuína, porque uma das coisas que faz que nós sejamos seres humanos únicos é que cada um de nós pensamos de uma forma, temos um desejo distinto, temos a capacidade de decidir e que todos nós outros podemos compartilhar essa genuinidade, ¿vale? Sermos distintos e disso se trata, ok? Que desde tu fortaleza pueda ser orientado para com força ir a esse desejo genuíno e sobretudo manifestar. E para cerrar um pouco, eu quisiera dar um exemplo de uma pessoa que aprecio muitíssimo e que me considero muito afortunado por haver nascido na mesma era, na mesma época que ele, que ha sido Nelson Mandela. Nelson Mandela tinha um desejo genuíno dentro dele, ¿vale? Já fora de solamente os valores que ele tinha, fora solamente detrás do que ele lutou, ele tinha um desejo genuíno dentro dele. E aí eu disse, como é que tu pode assegurar isso? É tão simples. Vamos imaginar que tu desejas algo e alguém te prende e te leva para uma cárcere e te dá de palos durante uma semana. Tu serias capaz de aguentar uma semana levando de palos mientras a gente te perguntara, ¿sigues todavía com essa ideia que tu queres? Quanto tempo aguentarias? Essa é uma pergunta que algumas vezes teremos que ser muito sinceros em responder. Pero vamos imaginar que somos muito cabeçota e tu diz, não, eu aguento uma semana. Vale, então vamos fazer que depois de 2 meses dando-te de palo, te levam outra vez à sala e te perguntam, que? Sigues com a mesma ideia? Serias capaz de aguentar ou não? Seamos sinceros. Pero vamos imaginar que uma década depois fazem o mesmo. Dizem, mira, não te das conta que nadie te está escuchando, nadie se preocupa por ti, sigues com a mesma ideia? Pois nada mais nada menos que Nelson Mandela aguentou 1/4 de siglo, que não são poucos dias. Então havia algo genuíno dentro dele, que ele queria. E disso se trata. As pessoas que nos fazem referência sobre capacidades, Nelson Mandela para mim não é que ha sido um humano fora do comum, ele só ha sido um humano que comprovou que é possível sair fora do comum quando te conectas com o genuíno, tu desejo genuíno que há dentro de ti, ok? Se tens algum comentário, se queres interactuar, dizer algo sobre o que te parece, ou se tens uma opinião sobre um desejo genuíno, eu espero tu resposta, ok? E bueno, dá na campanita, subscríbete e te espero no próximo vídeo. Tchau!